Engajamento dela na campanha dos medicamentos do irmão de nossa colega amiga Márcia é incrível. É a Márcia Martins, que fala aí. Ela tem um irmão que é autista, o Juninho, um fofinho, e aí ele descobriu que tinha leucemia. Obrigada, viu, por tocar nesse assunto. Ela descobriu que, quer dizer, ele está com leucemia e tal, e aí ele tomava uma medicação que o SUS fornecia e, de repente, teve que mudar essa medicação. E o SUS ainda não fornece essa medicação. E ele tem que usar 3 caixas, e cada caixinha custa R$14 mil. 3 caixas por mês. Então, assim, a gente tenta ajudar no que pode, comprando rifa, doando mensalmente a quantia que cada um pode doar. E muitas vezes a Márcia pede no Facebook que se as pessoas puderem doar R$1. Porque hoje com o Pix, você mais fácil. pode doar R$1. Né? Antigamente, se você fosse doar R$1, tinha que pagar 10 de taxa. Né? Então... Né, do banco. Então, ela pede, porque se cada um doar R$1, não, né, provavelmente não vai fazer falta e vai ser muito bom. Legal. Porque vamos colocar aqui na descrição depois o contato disso, para ver como é que as pessoas podem ajudar. Vamos colocar aí. E aí, assim, e a gente tem que ver de que forma a gente chega lá para cobrar isso do SUS, porque disseram que esse medicamento ia entrar na lista. E aí, pronto, resolveu o problema. Só que não entrou até hoje. Que ia entrar na lista em 2022. Isso que você está me falando está ao mesmo tempo remetendo a uma coisa que eu vi hoje, que foi cortado 60% do orçamento para a farmácia dos medicamentos populares. Foi agora em detrimento ao nosso orçamento secreto. Então, assim, as notícias não são muito positivas, porque foi cortado 60% do orçamento para a farmácia popular. Então, aquela farmácia, eu sei bem disso, porque eu tenho uma tia idosa e eu compro remédios para ela e tal. Então, eu vejo muito isso, utilizo algumas coisas da farmácia popular, de alguns medicamentos que ela tem de uso contínuo. E, assim, alguns são de graça e alguns têm um bom desconto. E isso faz total diferença na vida de idosos, principalmente. E pessoas que têm comorbidades, pessoas que têm doenças que não têm cura e têm que se manter, como isso que você está falando. Então, assim, pelo amor de Deus, vamos pensar um pouquinho mais além do que simplesmente vamos embora faturar e botar um din-din no bolso. Tem gente morrendo, gente precisando disso. Então, eu não quero fazer aqui uma coisa panfletária, mas é impossível não falar que a gente está vivendo num momento da vida que as pessoas estão realmente, sei lá, estão enlouquecidas, não estão pensando realmente no outro. Eu acho que esse remédio, a gente estava esperando ansiosamente janeiro para ele ser incluído e não foi até hoje. Quem é que pode gastar 40 e poucos, quase 50 mil por mês numa medicação? Possível. Meu Deus do céu. Possível. Então, assim, se vocês... Márcia Martins, dublagem, ela dá o Pix dela sempre se fala em Juninho. No meu Instagram, Miriam Fischer, Fischer sem S, Miriam com M de mamãe. Tem lá, eu falo, tem um vídeo falando sobre isso, tem as informações. Vamos ajudar a gente, porque realmente é uma situação, e pensar que muita gente passa por isso, né? Claro, isso é um ele caso não pode de ficar outros. sem remédio, e às vezes ele fica 10 dias porque não conseguiu juntar aquele dinheiro, entendeu? Claro. É muito esforço, Faço ideia. E eu vou aproveitar, então, que a gente está falando sobre isso, e vou falar de uma coisa bem importante. Você sabe que a nossa classe, ela tem uma tradição de ajuda. Quando era bem pequena, assim, no início, eu me lembro que as pessoas passavam, olha, fulano está doente, não está trabalhando, passava uma lista. Então, eu via assim, o fulano está doente e o Beltrano, que nem gosta dele, assinando a lista. Porque aí, somos amigos e inimigos íntimos. É como uma família, entende? Então, você sabe disso, né? Tá lá. Então, mas antigamente era assim. Fulano morreu, lista para enterro. Fulano não sei o quê, nasceu filho. Enfim, tudo era lista, porque
as pessoas não tinham aquela garantia, né, de trabalho direto, enfim. E quando ficava doente, um abraço. Principalmente numa época que a gente não tinha carteira assinada como hoje em dia, né? Hoje em dia, Aí, enfim. E aí, a gente começou a resgatar isso. Eu acho que foi até através do Márcio Seixas, quando o Telmo precisou de ajuda. E aí, a gente conseguiu uma vaga para ele no Retiro dos Artistas. E aí, a gente começou a se mobilizar para pagar mudança, para pagar não sei o quê. Depois foi condomínio. E a gente começou e fez esse grupo de apoio. E durante a pandemia também a gente juntou um dinheiro e a gente ajudou alguns dubladores, mas a gente ajudou técnicos, o faxineiro da empresa, a secretária. A gente ajudou todo mundo que a gente pôde. Foi um dinheiro que foi o milagre da multiplicação dos pães. Que como ele... Mas a gente chegou à conclusão que não dava para tirar sempre do nosso bolso. Fica muito difícil, porque a vida tá difícil para todo mundo. Claro. Então, assim, para você ajudar sempre, fica complicado. E aí, São Paulo teve uma ideia maravilhosa durante a pandemia, que foi Alô Dublador, que o dublador ligava para as pessoas e a pessoa fazia uma contribuição e tal, para falar. E aí, eu estava comentando com o Homero Menezes, que é meu amigo, e aí eu estava comentando com ele, tem um site que faz isso, tal. Eu estou pensando em fazer, é uma plataforma que as pessoas, porque, deixa eu voltar um pouquinho. As pessoas pedem muito áudio. Isso. Miriam, faz a voz da Bellatrix para minha mãe, ela adora você, tal, manda para mim. Aí eu mandava, claro que eu não vou. Quanto você cobra? Não cobro. Não cobro nada. Isso aí não é o meu trabalho. Eu vivo da voz, mas não exatamente isso, né? Então, eu mandava. Às vezes, você fica muito atolado, complicado, sem tempo para nada, e aí, de repente, eu perdi a mensagem, que eu não sabia em qual lugar que estava, se estava no Instagram, se estava no Facebook, por onde chegou essa mensagem, não lembrava. Porque eu nem achava, porque chegam muitas. E aí eu furava com a pessoa, dizia, eu vou mandar e não mandava. Aí eu comentando com o Homero que eu queria fazer esse negócio, de repente pegar essa plataforma que já pronta e começar a fazer isso. Por quê? Porque tinham dubladores idosos que precisavam de ajuda, que a pandemia deixou muita gente em casa e sem poder montar home, né, e tal, para home studio, para dublar. E às vezes ficava doente, pessoas doentes, e pereré poruru. E aí ele falou, não precisa de plataforma nenhuma, não, eu vou te ajudar. Eu tenho o domínio do nossasvozes.com.br, eu empresto para vocês. Perguntaram sobre isso aqui. Emerson Silva, que é um dos nossos apoiadores, falou, Miriam, parabéns pelas nossas vozes. Projeto fantástico. Obrigada, querido. E assim, e aí... Tem a ver com esse boné aqui. Eu trouxe o bonézinho, gente. Aí, Nossas vozes. Mostra aqui, ó. Nossas vozes. Porque nós temos alguns produtos... Esse é meu? Esse é seu. Muito obrigado. Pro careca é sempre depois, bom, ó. Não é? Pro careca é sempre bom. Nossas vozes, olha aí, ó, que projeto legal. Isso ficou bom. Muito legal, muito obrigado. Fala um pouco daí desse projeto. Então, esse projeto... Aí, o que acontece? Por exemplo, o Homero e o Marcos, que é filho dele, tem um monte de gente envolvida na casa do Homero. Luizinho. Gente, não vou falar as pessoas, porque aí vão ficar chateados. Que não vai falar de todo mundo. Que não vou falar de todo mundo. Toda a equipe. Enfim, a equipe toda maravilhosa. Mas, assim, o Homero e o Marcos, eles são bastante atuantes. E nem tem nada a ver com dublagem. Mas eles amam a dublagem. E eles amam ajudar as pessoas. Então, o que acontece? Você manda lá, entra lá, www.nossasvozes.com.br, no Instagram, @nossasvozesoficial. Segue a gente, que legal. Isso aí, segue mesmo, é importantíssimo. Aí, o que acontece? Aí você entra lá e fala assim, eu quero que a Mônica Rossi mande parabéns para minha mãe. Né? Porque e a referência é a Meredith do Grey's Anatomy. Então a Mônica vai mandar o parabéns
né? Naquele estilo e tal. E aí, ela vai gravar um áudio. O Marcos vai editar, vai botar lá a musiquinha, vai deixar ele bonito e vai mandar para a pessoa. Então, ele vai receber. Eles têm um trabalho que é uma loucura, sabe? Agradeço muito a eles, muito. E aí, a gente começou a juntar o dinheiro, a gente já fez tratamento dentário, um colega, a gente já está patrocinando uma cabine, que a gente até chegou a entregar, mas a gente viu que a cabine estava muito grande para o local, e a gente achou um localzinho na casa dele mais discreto, assim, que a cabine ia ficar melhor. Aí o marceneiro está refazendo, a gente vai entregar agora quinta-feira, refazendo a cabine para ficar melhor na casa dele, porque ocupou quase a sala e tal. E aí vai ficar agora num cantinho lá, ele refez tudo, foi um fofo, sabe? Então, a gente recebe ajuda inesperada também de muita gente. Vai fazendo uma corrente, Vai fazendo uma corrente do bem. Legal. E assim, eu vou te falar que ser ajudado é muito bom, mas ajudar não tem preço. É verdade. É uma emoção, sabe? É uma emoção quando você vê que ajudou. Não dá para não se emocionar, sabe? E a gente, assim, começou a ajudar agora, porque realmente não tinha... olha, da Márcia. Olha aí, ó. O Pix dela é o telefone. Então tá aí na tela, viu? Seu Juninho, meu irmão, autista, que foi diagnosticado com leucemia. Infelizmente, ele sofreu mutação em janeiro e a medicação passou a custar 42 mil por mês. Olha aí, o Estado não nos fornece ainda, por isso estamos lutando judicialmente. Enquanto aguardamos a vitória dessa causa, contamos com a doação dos amigos com qualquer valor. Pô, vamos ajudar quem puder, gente. Então, é sempre aquele negócio. Às vezes eu não tenho muito dinheiro. Qualquer ajuda vem bem, né? Que junta com um, que junta com outro, que junta com outro. Outro dia ela pediu, era a campanha do R$1. R$1 por Pix, né? E esse projeto, né, como a gente falou aqui, né, Nossas Vozes, qual é a ligação desse projeto e tal, com essas ajudas, como é que faz? Porque, na verdade, você está ajudando a ajudar. Nesse caso, esse dinheiro a gente nem conseguiria ajudar o Juninho. Por enquanto, quem sabe não, no futuro. Mas não tem como chegar a essa quantia mensalmente. Então, talvez a gente tenha conseguido dinheiro para uma caixinha, né? Assim, tipo, né? Não nem para 3, enfim. Mas a gente está aos poucos se capitalizando para poder ajudar mais. A gente ajudou já também com fralda para dublador que está, né? Enfim, essa coisa de ajudar a ajudar é uma coisa maravilhosa. Esse projeto, então, você considera ele um projeto realmente filantrópico? Filantrópico. A gente não recebe nada. A gente... E o cara que vai lá? Eu quero uma frase da Miriam Fischer para dar os parabéns para minha mãe, que eu adoro a voz dela, ela fazendo a Bellatrix e tal. Aí eu vou lá, eu vou e pago um valor, paga R$20, porque essa é considerada uma mensagem padrão, né, de aniversário. Nunca vai ser padrão, porque eu, sempre, por exemplo, invento um monte de coisa. Na hora, vejo mais ou menos o perfil e me inspiro lá e vou falar, né? Então, assim, essa é padrão. Mas se você quiser que eu leia um texto seu, aí... Tem outros valores, 35, vai mudando. 35. É fixo. Agora, isso não é comercial. Isso não pode ser publicado, não é para botar em rede social. Não. Ele é tipo uma mensagem de WhatsApp pessoal, que você vai mandar para alguém. Não precisa mostrar que... Entendeu? Então, é isso. A gente tem lá as regrinhas que você aceita, e uma delas é... Porque, por exemplo, às vezes chegam umas coisas que a gente fala assim, isso aí tá esquisito. Isso aí é para comercializar. Aí a gente não faz. Porque nem chega na gente. A ideia não é a gente vender um peixe de um personagem que a gente dubla porque não nos pertence, mas utilizar a voz do dublador que dubla aquele personagem, aquela memória daquela voz, daquele áudio, que é o que importa nesse projeto. Exatamente. Né? Se você quiser, através das nossas vozes, contratar algum de nós para
É ótimo. Eu, por exemplo, dou um percentual, já aconteceu, dei um percentual para Nossas Vozes. Porque não é o meu trabalho. Aí sim é o meu trabalho, eu ganho. Né? Então, um spot, não sei para onde. Sim. Aí ele, através de Nossas Vozes, contatou. Né? Me achou, digamos assim, né? Conseguiu o contato. Então, aí dei um percentual para Nossas Vozes e gravei. Beleza. Sabe? Então, na verdade, você está ajudando a ajudar. Eu não vou ficar com 1 centavo dessas contribuições. Dessas contribuições. Ninguém fica com 1 centavo. Vai tudo para uma conta que vai, com a aprovação, né, das pessoas, vai para ajudar A, B, C. Que legal, entendeu? Que bom, que legal então, isso. assim, é bacana. E é bacana para quem precisa saber que pode contar, que tem onde se segurar, entendeu? Então, tem apoios. E a gente continua com um grupo de apoio. Né? Outro dia a gente ajudou uma pessoa que trabalhou na antiga Telecine, que era uma empresa de dublagem, que era do Spiros. Ela foi secretária dessa empresa e ela precisava de ajuda. E a gente ajudou pelo grupo de apoio. Ela já não se encaixaria no Nossas Vozes, porque não é dubladora e pereré, não é idosa, né? Mas a gente conseguiu ajudar através desse grupo de apoio que a gente tem. Então, assim, é uma tradição que não pode morrer, sabe? Claro. A gente tem nesse grupo de apoio pessoas que nem se falam, mas que se falam para ajudar. Que bom, tá vendo? É isso. Nesse momento, não importa. Não importa. Foca não o outro. importa, exatamente. Então, é muito bacana. Que legal. Sabe? É parabéns. uma energia muito boa. Parabéns. Sabe? Muito legal, muito legal. O que eu puder ajudar também, eu vou ajudar nesse projeto aí.